Patrimônio Cultural de Vacaria, um olhar poético. Primeiro Fórum Patrimônio Cultural, Memórias e Significados. Arquiteta Fabiana Gasperim Camargo. Identidade. Nossa identidade é o que nos diferencia do outro. Conhecer para valorizar. Ao conhecermos e nos familiarizarmos com as antigas formas de fazer e saber, como a culinária, o artesanato regional e a música, as paisagens, as formas de construir, estamos valorizando a nossa história e a história de Vacaria. O acesso à cultura é direito de todos, garantido pela Constituição. A mesma especifica os bens que compõem o patrimônio cultural brasileiro nos seguintes termos. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: primeiro, as formas de expressão; segundo, os modos de criar, fazer e viver; terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas; quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais. Quinto, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Este primeiro fórum foi uma iniciativa do Grupo Identidade Cultural. O Grupo Identidade Cultural é um grupo de amigos e nasceu a partir da preocupação dos integrantes com o patrimônio cultural da nossa cidade. A realização do evento é uma parceria entre o grupo, a Câmara Municipal de Vereadores e a Prefeitura Municipal de Vacaria. Este fórum pretende discutir os desafios e rumos do patrimônio cultural de Vacaria. O objetivo deste primeiro fórum é levar as pessoas a reconhecerem e identificarem os bens culturais, materiais e imateriais. O artigo 216, inciso 1º, prevê que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Tombar um bem é declarar o seu valor cultural. O tombamento é a maneira mais utilizada pelo poder público para a preservação do patrimônio cultural, com a inscrição dos bens móveis e imóveis de interesse cultural do IPHAN, evita-se que esses bens sejam destruídos ou adulterados. A cultura é um elemento de diferenciação diante da homogeneização imposta pela globalização. A cultura constitui a reunião de aspectos materiais e imateriais identificados através dos códigos culturais, crenças e valores próprios de determinado grupo social. A cultura origina-se de hábitos comuns de uma comunidade de forma inconsciente. É resultado de tempo de convivência mútua que resulta na formação de costumes em comum. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. O Decreto 3.551/2000 institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. Os contatos entre as etnias nativas caigangue, guarani, portuguesa, espanhola, africana, alemã e italiana dão início a inúmeros intercâmbios de hábitos e objetos, alguns dos quais dão origem a muitas tradições comuns das populações. Índios, africanos, portugueses, alemães e italianos sofreram agressões às suas culturas decorrentes do meio natural e social, imposição de uma língua, religião e hábitos das outras culturas, formando a herança cultural de Vacaria. Os caminhos das tropas foram se tornando gradativamente rotas de passagem e comércio. Todas essas estradas e caminhos atravessavam dezenas de territórios caigangue.
Os índios atacavam os tropeiros, trabalhadores e colonos que iam se instalando nas paradas e locais de descanso. Os locais de descanso foram aos poucos tornando-se vilas como Castro, Ponta Grossa, Lapa e Palmeiras, no Paraná, Lages, Curitibanos, Campos Novos e São Joaquim, em Santa Catarina, Vacaria e Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Vacaria dos Pinhais. Foram os missionários jesuítas que, por volta de 1700, iniciaram a colonização da região, deixando o gado trazido das missões criar-se solto na região denominada Vaqueria de los Pinhales. Vacaria dos Pinhais. Em 1713, os índios das missões abriram picadas nos denominados matos castelhano e português penetrando o Planalto, ou seja, a região jesuítica da Vacaria dos Pinhais, abrindo caminho para a passagem das primeiras tropas de gado. A Estrada das Tropas, aberta em 1727 e 1729, destinada primeiramente ao comércio de gado, ligou a região dos Campos de Cima da Serra Lages, Curitiba e São Paulo. Há 250 anos atrás, em 21 de dezembro de 1761, fundava-se a Capela Curada de Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria, por ocasião do encontro da Santinha. Em 1769, era provida de seu primeiro pároco residente, o padre Duarte Ferreira Roriz. Em 1785, havia 24 ocupantes de terras com títulos legais e 64 ocupantes sem título algum. Primeiros povoadores de Vacaria. Grande parte da população vacariense descende ou se ramifica da árvore genealógica de Manuel Rodrigues de Jesus, bem como da prole de José de Campos Brandemburgo e Maria do Rego e Melo ou Siqueira. Dentre os primeiros povoadores, destaca-se o lagunense Manuel Rodrigues de Jesus e sua esposa, Clara Jorge da Silva, pais de Inácia Rodrigues de Jesus e Inácia Vieira. Francisco Borges Vieira e Inácia Rodrigues de Jesus doaram as terras em que se assenta a cidade de Vacaria. Em 22 de outubro de 1850, a freguesia de Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria foi elevada à vila, por meio da Lei nº 185. Em 4 de novembro de 1936, Vacaria é elevada à categoria de cidade, por meio do Decreto-Lei nº 6.332, assinado pelo governador Flores da Cunha. A região cultural é uma apropriação simbólica do espaço por um determinado grupo. Para compreender uma região cultural, é preciso vivenciá-la. A identidade cultural dessa região delineou-se em virtude dos códigos culturais que desenvolveram-se mediante a fusão dos costumes das diferentes etnias que a compõem. Cada uma das diferentes etnias imprimiram as suas características norteadoras na paisagem, dotando-a de formas típicas moldadas de acordo com as suas crenças e valores. A praça foi o ponto de origem da cidade de Vacaria, o novo projeto de autoria do urbanista Luiz Arthur Ubatuba de Faria, foi executada na gestão do Major Dornelles Filho no quinquênio 1º de fevereiro de 1938, 1º de fevereiro de 1943, e consolidou-se com um importante espaço de sociabilidade.
Árvores apresentam valor natural e cultural por estarem associadas a valores imateriais, sentimentais e do cotidiano da população. Do registro da história, preservando nossas raízes, renascerá a expressão de satisfação e recompensa que passará a estampar a face dos que acreditaram ser possível trazer de volta a alma do lugar.